Faz tempo que a gente não faz isso. Já ficou obcecada por alguém, amiga? Já. E você? Quem nunca, né? É, isso acontece. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o filme Obsessão. No meu coração já é o melhor do ano. Tá aí na boca do povo, caiu do caminhão recentemente. Muita gente viu no cinema, reviu no cinema. Tá sendo sucesso de bilheteria. E a gente não podia deixar ele de fora desse canal, né? Porque também pela temática, né, amiga? Tipo, a gente tem aqui um filme sobre o Nice Guy, que é um tema até que recorrente, acho que no cinema de terror, mas pode ser trabalhado de várias formas diferentes. E acho que é bem interessante como ele é um filme que não pega a gente pela mãozinha pra falar, olha, esse cara aqui está errado, sabe? A gente que chega a essa conclusão, o que é muito bem-vindo, né? É um filme que respeita a nossa inteligência também. E antes de tudo, eu sou a Nath. Eu sou a Sil. E nós somos as Rainhas do Grito. Você pode ficar até o final desse vídeo, pode se inscrever no canal, encontrar a gente no Apoia-se, encontrar o podcast no seu agregador favorito. Estamos em todas as redes sociais, então dê uma conferida no resto do conteúdo também. E vote com comentários. Por favor. Obsessão é um filme, então, que estreou nos cinemas nesse ano, dirigido pelo Curry Barker, que era um youtuber, né? É ainda, imagino, né? E ele vem dessa leva de youtubers que trabalhavam mais com comédia, né, inicialmente, e acabou criando esse longa de terror, assim como aconteceu, por exemplo, com os irmãos Philippou, que fizeram o Fale Comigo e o Faça Ela Voltar. Então, é um movimento interessante, né? A gente teve o Backrooms também esse ano, que também é algo que surgiu primeiro de uma creepypasta, mas depois também passou pelo YouTube. Então, é um movimento que eu acho interessante, assim. Tem dado filmes a se observar e ao se observar a carreira desses diretores que estão vindo aí. Espero que ele faça um filme por ano, se for nessa pegada, assim, ó. Um beijo, Curry Barker. Isso, ele vai fazer Massacre da Serra Elétrica. Estou curiosa. Eu gosto também como ele coloca esse personagem como central no ponto de vista, porque ele é um nice guy muito coitado, né? Ele se acha a vítima, tão injustiçado, coitado, ele é tão bonzinho, ele não abusa fisicamente de ninguém, né? Então ele merece o mundo, segundo as vozes da cabeça dele. Mas eu gosto como essa narrativa, igual a Sil disse, vai mostrando pra gente que assim, ai, não é tão legal assim, né? Porque o próprio desejo que ele faz, o Curry Barker, ele, enfim, fez 1000 entrevistas, né, durante a divulgação desse filme, que ficou muito mais tempo do que o previsto nos cinemas por causa do sucesso que ele veio fazendo. Foi adiado até o lançamento em streaming, enfim, para aluguel, via online. E ele foi perguntado, tipo, mas o One Wish Willow, né? É possível que ele vire, que você desejar alguma coisa que não tenha consequências negativas? Ele diz, claro que é. O problema foi o desejo do Bear, que ele poderia ter pedido qualquer coisa. Ele gostava da Nikki, e aí ele tinha esse One Wish Willow para pedir alguma coisa com relação a ela. E o que ele pediu foi, eu quero que ela me ame mais do que qualquer coisa no mundo. Então ele queria todo o amor dela para ele mesmo. Então, óbvio que dá uma consequência muito extrema, assim. Tanto que na loja onde ele compra o One Wish Willow, os dois atendentes já tinham usado e, tipo, joia, sabe? Tá todo mundo bem. Igual o amigo dele que pede dinheiro, o dinheiro cai do céu Exato, e tinha ficado tudo bem até aí, né? Exato. Mas é o famoso, meça suas palavras, né, parça? E eu acho que é isso, né? Também mostra essa questão de como ele é um personagem tão egoísta que tem que girar as coisas em torno dele e de que, inclusive, a qualquer custo, ao custo do livre-arbítrio dessa mulher, da escolha dela, da personalidade dela, e o quanto é tudo sobre ele, inclusive esse desejo, né? Então, assim, as pessoas falam, podia ter ficado com a outra amiga dele, que gostava dele e tal, mas não é sobre isso, né? Não é sobre a mulher gostar, também é sobre um desafio, né? E uma validação de que, assim,
minha amiga aqui tá falando que gosta de mim, mas o quê? Aquela ali, porque eu preciso provar para mim mesma, minha autoestima é tão baixa que precisa vir este outro inalcançável voltar-se para mim para daí eu entender que então nem era amor, nem era um desejo de verdade, né? Tanto que no começo eles estão treinando lá o que ele vai falar e você vê que ele não conhece muito ela, Exato, né? sim. Até quando ela fala que quebrou o colar, tal, ele vai comprar, ele não sabe qual que ele vai comprar, ele não sabe qual que é o colar dela. Não presta atenção nesses detalhes, né? É sempre sobre por que não me quer? Por que não me quer? E não tem um esforço realmente para criar esse vínculo e tal. E assim, gente, as pessoas precisam aprender a largar o osso, seguir com a vida, o famoso não é não, que tá todo mundo cansado de falar, e assim, é isso, né? Às vezes você vai querer alguém, a pessoa não vai querer você, não adianta que você faça, pode ser que não tenha nada errado com você, mas couber tem muita coisa errada aí, a gente percebe. Eu acho legal olhar também pelo ponto de vista do consumo, assim, porque a Nick vira esse bem de consumo, como você disse, ele nem conhecia ela direito, nem sabia tanto sobre ela, assim, ele tinha uma projeção do que ela era, e aí ele faz esse desejo, só que ela vem com defeito, tanto que ele liga no centro de, como é que chama? No reclamação, saque. No saque. E ele pede pra... Primeiro ele não queria nem cancelar, ele queria alterar, né? E porque é isso, quando ela vem do jeito que ele não queria, então não dá para cancelar, então eu quero devolver este produto, sabe? Que não me satisfez, não era o que eu queria. E eu acho essa cena muito tensa, inclusive, porque a gente ouve ela gritando, né? Porque é isso, não é exatamente... Eu vi muita gente falando sobre possessão, e não é uma possessão, né? É o corpo dessa mulher que está sendo tomado por alguma coisa, mas ela tá ali no bastidor, assim. E todas as vezes que ela aparece, que ela consegue de alguma forma, né, vir para a superfície, assim, é muito triste mesmo, né? E até no final também, como ela acaba sozinha. Porque a gente vê esses filmes de terror e, tipo, sei lá, Final Girls, assim, beleza, ela sobreviveu. Mas, anos de terapia depois. Que custo, assim... né? E também a gente falou um pouco disso no Instagram, de que ser mulher nunca é ser suficiente. Então, para um cara desse, nunca vai estar bom. Sempre vai estar faltando alguma coisa, é sempre de acordo com ele, e nunca o outro. O outro não é isso, é um objeto mesmo, essa mulher. Tanto que não é ela. Eu acho que esse é um ponto importante do filme, porque algumas pessoas vieram comentar assim comigo. Mas ela fica buscando a validação dele. Não tem ela. Não tem ela. É outra coisa ali, né? A gente percebe que ela podia ser do jeito que ela era, não ia dar certo. Do jeito que ela ficou, não ia dar certo. Nunca ia dar certo porque é sobre uma pessoa egoísta que acha que o mundo tem que se virar às vontades dele, né? Exato. Inclusive, uma coisa que eu gosto muito é o gato no começo, que o gato já dita tudo sobre o Bear e o andar dessa carruagem, né? Então, assim, não precisa usar muitos neurônios, mas a gente que é pai de pet, a gente sabe que, assim, você tem que ter um cuidado e responsabilidade. Se você tem um animalzinho na sua casa que sobe em coisas, derruba, come coisas, você não vai deixar disponível remédios destampados em lugares acessíveis para esse bicho. Né? Remédios que estavam guardados naquele pote que é difícil de abrir, inclusive para ser a prova de criança, sabe? Tipo, ou seja, tava lá livre acesso, né? E a gente come mesmo, gente. E outra irresponsabilidade nesse sentido é que os remédios nem são dele, né? Exato, os remédios eram da avó dele, então assim, uma pessoa que tá se automedicando, tá deixando lá, vai atrás de si? Não vai atrás de se cuidar. Então, essa morte desse gato, que ainda bem que não mostra nada, só mostra uma carcassinha lá, tadinho do gato, rest in peace, a gata dele, né? Mas o quanto é um grande foda-se pra ele, né? Porque daí, beleza, ele encontra a gata, chora,
e vida que segue, finge que nada aconteceu, não conta pra ninguém, o corpo do bicho continua ali, né? Larga ali na cozinha. Então já mostra essa falta de cuidado e que a Nick vai pelo mesmo caminho, tanto que fica trazendo essa gata de volta, né? Ela fica falando assim, eu sinto muito pela sua gata, e ele assim, mas você tá aqui agora, né? Então a gente já percebe aí um pouco dessa visão sobre o próprio Bear. Então, acho que é isso também, né? É muito sobre ele e a Nick, ela vem para ilustrar muita coisa, ao invés de ela é uma personagem que ela ficou obcecada. Não é sobre ela. A cena que mais ilustra, assim, a cena que pega a gente na mão, sim, tem uma cena que pega a gente na mão, se é o que precisa, né? É quando ela tá dormindo, né? E ela volta e ela pede pro Bear matar ela. E ele fala, são duas coisas, né? Primeiro ele fala, é tão ruim assim ficar comigo? Porra, velho, sério, olha tudo que já aconteceu até aí, né? E ela fala, eu nunca estive com você. Então é isso que você disse, nunca foi ela, né? E o cara que mesmo, tipo, numa situação que já tá muito péssima, assim, ele continua achando que, não, mas eu sou aqui o bonzinho, coitadinho de mim, né? E não toma responsabilidade por nada. Além de não tomar responsabilidade por nada, enfia todo mundo na merda dele, né? Exato. Porque daí todo mundo tá pagando um preço que não é deles, né? Até essa questão do desejo, né? Que ele liga, ele tenta moldar as coisas, mas ele nunca fala assim, então, gente, eu fiz merda. Eu escolhi, eu pedi, né? Tanto que eu acho incrível a cara de pau dele pedir ajuda pro amigo dele. E aí, tipo, você tem que fazer o seu único desejo pra mim, pra me salvar. Deseje que ela vire minha amiga. Então, tipo, meu anjo, olha, é de uma audácia. Então ele vai provando cada vez mais que ele é um grande de um escroto sem precisar ser um cara violento fisicamente, um cara que explode, xinga. Então a gente percebe essas nuances de que, assim, tem que ter um pé atrás, né? Exato. E acho que uma coisa também a se destacar é que a gente vem falando, né, dessa coisa do relacionamento e tal, mas é um filme de terror que eu achei consideravelmente pesado, assim, porque a Nick ela vai ficando cada vez mais violenta, mas tem umas cenas, tipo, ela se movimenta de um jeito estranho às vezes, ela fica ali no canto, eles fazem uma maquiagem nela, né, pra ela ficar no cantinho escuro, você vê que tem algo esquisito ali, mas você não sabe dizer exatamente o que é. Quando ela começa a, de fato, matar, né, tem a cena do carro, você sabe que ela vai aparecer naquele carro, mas quando ela aparece, a minha alma saiu do corpo, assim. Foi muito bem feito. Então, não é só a questão do comentário sobre esses personagens, sobre como eles se relacionam, né? É um filme de terror e, para mim, concordo com você, o melhor filme de terror desse ano até o momento. Acho que tem boas chances de permanecer até o final. Eu acho. E ele é tecnicamente muito competente, né? Eu gosto muito desse jogo de câmera, que ela nunca tá em evidência, né? Sempre tem uma sombra na frente dela, ou você às vezes só vê a cena nos pés dos personagens. Então eu acho que tudo isso é muito proposital. É um filme que, se a gente for pensar tecnicamente em roteiro, é simples, mas a execução dele é que torna ele um dos melhores do ano, assim. Então, o que a Sil disse, a gente sempre fala que não precisa reinventar a roda, mas você usar de criatividade para contar uma mesma história, falar de um tema que repetidas vezes a gente precisa continuar falando, ele é muito competente. E é isso, para dar um cagaço, dá um cagaço. Você fica tenso do começo ao fim. Tem até um número considerável de jumpscare, eu acho, né? Mas é isso, igual o que a Sil disse, a gente que é calejado, a gente sabe que, tecnicamente, quando vai vir. E aí, mesmo quando vem, você fica, misericórdia, né? Tem gente que não vai poder assistir isso na noite, não, hein? Ela no cantinho assim, vai dormir. Nossa, daí falaram que isso é ter um gato em casa também. Exato, ficar olhando. Ele te olhando enquanto você dorme. E até, assim, tem uma questão, né, de que a Nick, ela queria ir embora.
ela não gosta da cidade, etc., que ela quer ser escritora, quer fazer faculdade fora, e ele fica devastado, né? Tipo, ai, agora? Mas é isso, eles não têm uma relação, mas eu acho que uma coisa também é que este grupo de amigos não é um grupo de amigos. Eu acho que eles não têm uma relação, porque assim, é uma galera que trabalha junta, e é tipo, quem é do interior, acho que tem mais ou menos isso de, você sai sempre com as mesmas pessoas, e mesmo que não faça mais sentido, você continua ali. E parece meio que um grupo assim, né? Então, o amigo dele dorme com a Nick, não conta pra ele, e aí eles não se conversam, eles só, vamos sair depois do trabalho. Verdade. Então, por exemplo, quando dá essa merda toda, a galera até fica preocupada com a Nick, né? Tipo, não era assim, né? Você tá tirando ela do grupo, não sei o quê. Mas no fim você vê que, tipo, até no rolê da casa do amigo dele lá que rola o climão, assim, né? Você percebe que não são pessoas que realmente estão ali uma pela outra. Então, acho que é muito sobre essa superficialidade também e o quanto, tipo, foda, né, man? Em resumo, melhor conclusão. Em resumo, foda. Bom, é isso, gente. A gente quer saber então de vocês. Vocês concordam que Obsessão é o melhor terror do ano? E bora continuar essa discussão, então. Eu jamais usaria um desejo meu por causa de homem. Nem por causa de mulher. Isso, gente. Nem por causa de outras pessoas. É isso. Jamais, jamais. Jamais. Sabe a decisão. Meça bem as suas palavras quando você for fazer um desejo. Ou nem faça. Não brinca com essas coisas, não. Vamos botar um pezinho na realidade? Pode fazer terapia, né? É bom. É importante para aceitar a realidade. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo.